Oi, aqui é a professora Camila e já que a gente está afastado por causa do novo coronavírus, eu vou gravar esse vídeo para a gente conversar sobre o diário. Então, a gente vai conversar hoje sobre três coisas. Primeiro, o que é um diário, depois, quem que pode escrever o diário e depois, como se faz um diário, tá bom? Já que você está escrevendo o seu diário da quarentena ou o diário da trintena, como vocês apelidaram, então a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho sobre esse processo, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é um diário? O diário é um relato sobre uma coisa que acontece com a gente e é uma forma de lembrar esses acontecimentos. Por exemplo, você só vai saber o que aconteceu, o que você fazia nessa época da quarentena, porque todo dia você está escrevendo um pouquinho sobre o seu dia. Então, esse diário que você está fazendo no seu caderno, ele pode ajudar você a se lembrar do que aconteceu. Então, no seu caso, ele é um relato pessoal. É o que você está vivendo, é o que você está passando. Então, ele é o seu diário que você está escrevendo agora, em 2020, é um exemplo de como um diário pode ser feito. Só que não é só você que escreve diários, tem um monte de gente por aí que também escreve. Então, eu vou dar dois exemplos de textos, de livros que foram escritos a partir de diários. O seu suporte para escrever o seu diário é o seu caderno. Mas esses livros são suporte para outras pessoas escreverem os seus diários. Um exemplo, então, é um que a gente já falou na sala de aula, que é o diário da Anne Frank. Esse diário, ele é um documento histórico. A Anne Frank escreveu esse diário em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e como você, ela também escrevia usando um caderno. Depois, mais tarde, é que esse diário que estava no caderno da Anne Frank foi transformado em um livro, e é por causa desse livro que foi editado e que a gente tem acesso, que a gente consegue saber como é que foi a história da Anne Frank, onde ela ficou escondida durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com ela, como eram as percepções dela sobre esse momento, por causa desse diário que ela escreveu, que a gente sabe essas informações. Um diário também que é bem legal e que eu acho que você conhece é o Diário de um Banana. Nesse caso, é um personagem que escreve esse diário. Então, o Greg, que é um aluno que vai começar o sexto ano, equivalente ao sexto ano no Brasil, nos Estados Unidos, ganha da mãe dele um caderno e ele, estimulado pela mãe dele, começa a escrever um diário. E a gente sabe o que aconteceu, né? Todo dia ele escreve como foi o dia dele na escola e faz ilustrações bem legais e gerou um livro que todo mundo gosta. Então, o diário é um relato, igual o relato que a gente está estudando na sala de aula. É uma descrição, é um conjunto de impressões que a gente tem sobre algo que está acontecendo conosco. E aí que fica a próxima pergunta. Quem é que pode escrever um diário? Pois qualquer pessoa pode escrever um diário. Ele serve para muitas coisas. Ele serve para guardar memórias, para que você possa lembrar o que aconteceu. Ele serve para se divertir, você que gosta de desenhar, que gosta de escrever, todo dia escrever ou desenhar sobre algo que você fez, é uma coisa bem legal. E ele também serve para entender os nossos sentimentos. Então, às vezes, durante a quarentena, a gente está se sentindo um pouco triste, ou está um pouco ansioso, está com saudade dos amigos. Escrevendo um diário ajuda a lidar com esses sentimentos, eles ficam mais fáceis de ser entendidos, eles ficam mais fáceis de ser vividos. Ou até quando a gente está se sentindo muito alegre e não tem um amigo para contar, a gente pode contar para o nosso diário. Não é o ideal, mas agora ajuda, né? Então, todo mundo pode, se quiser, manter um diário. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como se faz um diário. Vamos lá. Opa, mexi o celular aqui. Muito bem. Como que se faz um diário? Primeiro, é importante a gente conversar sobre o diário ser um texto em primeira pessoa. O que isso significa? Que esse diário é uma escrita muito pessoal. Tanto o Greg, que é o personagem do Diário de um Banana, que não existe, que foi inventado, tanto a Anne Frank, que é uma personagem que, na verdade, existiu, era uma menina que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, escrevem os diários falando das suas percepções das coisas. Então, tem palavrinhas nesses relatos que mostram que é um texto em primeira pessoa, que a pessoa está escrevendo do ponto de vista dela. Então, eu trouxe para você dois trechinhos. Um diário
Um do Diário de um Banana e o outro do Diário da Anne Frank. Esse aqui, ó, é do Diário de um Banana. E diz assim, ó: quarta-feira, hoje a gente teve educação física, então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma escapada até a quadra de basquete para ver se o queijo ainda estava lá. E lá estava ele. O Greg escreveu, então, esse trechinho, a gente sabe, né, aquela história bem estranha do toque do queijo, quem lê o livro já sabe a situação. Então, o Greg escreveu da perspectiva dele. E tem uma palavrinha aqui, ó, eu, que mostra isso, tá vendo? Ele escreveu da perspectiva dele, é o que ele estava falando. E além de tudo isso, de ser um texto muito pessoal do Greg, do que ele viu, do toque do queijo, enfim, o Greg desenha, você sabe, né? Quem sabe você pode desenhar também. Só que não é só a palavrinha eu que mostra que a pessoa está escrevendo da perspectiva dela. Esse aqui é o trechinho da Anne Frank. Diz assim, ó: 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Então, não tem a palavra eu escrita aqui, né? Mas aqui, ó, nessa palavra, nesse verbo espero, o eu tá escondido na palavra. Quem espera sou eu, nesse caso. Então, também é uma característica de que o texto está escrito em primeira pessoa. Tanto Greg quanto a Anne estão escrevendo da perspectiva deles. E o mais legal, aqui no caso da Anne Frank, é que ela conversa com o diário como se fosse uma pessoa. Ela até deu um nome para o diário, ela chama o diário dela de Kitty. Então, ela fala com ele, ó, com ela, no caso, com ela, era uma menina para ela, se dirigindo ao diário como você. Então, olha que legal. Conversar com aquele texto que você está escrevendo. Então, tanto o espero quanto eu, e tem outras palavrinhas aqui que mostram que o texto foi escrito em primeira pessoa, que é a perspectiva que você tem das coisas. Outra coisa legal para falar do diário é o seguinte: o nome que eu dou para esse trechinho que eu escrevo todo dia é entrada. Então, essa aqui é uma entrada do diário do Greg, não é inteira, né? A professora pegou só um pedacinho. E essa aqui é uma entrada do diário da Anne. Essa está completa. Nesse dia ela só escreveu isso. Então, para marcar a data dessa entrada, o Greg coloca o dia da semana e a Anne coloca o dia, o mês e o ano. É importante para a gente poder recuperar depois as informações, para saber que dia que essa coisa que a gente está escrevendo aconteceu, de que dia que é esse relato, que é bem legal para a gente ler depois. Então, cada entrada, ela vai ser um relato pessoal do seu dia, do que você fez. E ela vai começar aqui, ó, com a data, pra gente poder recuperar, tá bom? Então, o diário é um relato pessoal, para você se lembrar do que aconteceu. Esse relato pode ser só para você. Eu posso também dividir com alguém esse relato, dividir com alguém esse diário. Tem vários livros que falam de diário, ou vários diários que viraram livro, também a gente pode dizer assim. Então, a gente falou do diário da Anne Frank, do Diário de um Banana. Qualquer pessoa pode escrever um diário, desde que ela queira. A pessoa não precisa só escrever também, ela pode fazer um blog como diário, ela pode fazer pequenos vídeos, ela pode registrar o dia dela de várias formas, não precisa só ser escrito. A gente vai fazer escrito o nosso diário porque a gente já combinou isso e porque depois a gente vai fazer, a gente pode fazer várias coisas com esses escritos, né? A gente pode mostrar para outras pessoas lerem, o que vai ser bem legal. E o diário se faz com pequenas entradas diárias, por isso que o nome é diário, porque se escreve todo dia. E essa entrada é uma entrada que você escreve da sua perspectiva, você vai escrever o que você acha, o que você viu, o que você fez, os seus pensamentos. E antes de começar a escrever, você tem que colocar a data, para poder situar aquela entrada no tempo, tá bom? Então agora, que tal você primeiro lavar bem a mão, mais uma vez, que é bem importante, e depois ir lá pegar o seu caderno para ver o que você já escreveu, para dar uma organizada. Ver se você não esqueceu de colocar a data, se você escreveu os seus pensamentos de uma forma bem clara, que dê para entender. Quem sabe você até já esqueceu o que você já escreveu semana passada, seja uma hora de dar uma olhadinha e rever.
E continue escrevendo o seu diário, que sempre que você escrever o seu diário, você vai estar registrando na história o que aconteceu naquele dia com você. E quando a gente voltar para a sala, a gente vai poder dividir esse diário com outras pessoas, vai poder saber o que a gente fez, como foi esses dias que a gente passou isolado na nossa casa, se foi fácil, se foi difícil, todas as coisas que a gente fez, tá bom? Então, volta para o seu caderno, pega o seu diário, dá uma olhadinha como ele está escrito. E logo, logo eu volto com mais um vídeo pra gente poder conversar mais um pouquinho, tá bom? Se cuida e até mais!